de bico, troca de óleo, bateria... Do que você gosta de ouvir em uma única rádio. MS-FM, sua rádio. Bom dia, ouvintes da Rádio Mimoso do Sul. Estamos entrando no ar, narrando com vocês a nossa 5ª edição da História de Mimoso do Sul. Lembrando a vocês também que nós estamos transmitindo esta informação ao vivo, e você que está na rádio, se quiser nos acompanhar pelos canais do YouTube, sinta à vontade. Nós estamos ao vivo nesse momento, desejando para você um bom dia e um bom narração, um bom conhecimento da história de Mimoso. Hoje eu estou aqui num programa um pouco diferente, eu e minha filha Doris, e nós vamos dar continuidade à história de Mimoso do Sul. É a nossa 5ª edição. E, lembrando, ontem nós paramos no ano de 1916. Essa história eu comecei a contar em 1500, contei essa história todinha de forma linear, sem interrupção, e hoje nós estamos na 5ª edição. Né? Lembrando a vocês que nos acompanham, ontem nós paramos em 1916, ou seja, já viramos o século, viramos o milênio, estamos no século XX. E paramos exatamente no dia 1º de fevereiro de 1916, quando eu disse que até esta data, Mimoso não contava com água encanada. Ela foi colocada pelo coronel Gamboa, o Joaquim de Paiva Gonçalves. Eu também citei ontem aqui para vocês, falei com vocês aqui, que não deixem de ler o livro O Barão do Café, produzido pela Vera Moll, a irmã do Gamboinha. Ela é filósofa, o livro é muito bem produzido. Então vocês que ainda não leram, pegue esse livro, tem acesso a ele, que conta a história também todinha do coronel Gamboa, da família Paiva Gonçalves, e é bastante interessante para complementar essa nossa história de Mimoso do Sul. Então, no dia 1º de fevereiro de 1916, o coronel Gamboa coloca água encanada no nosso município. Até essa data não existia água encanada. Continuando a nossa história, nós vamos chegar no dia 16 de maio de 1927. Lembrando a vocês que eu escolhi alguns tópicos de importância. A história é muito grande. Eu estou falando aqui de forma linear. Então, em 16 de maio de 1927, o doutor Carlos Figueiredo Cortes, a gente o chamava de Dr. Cortes, ele era barbudo, ele chega a Mimoso do Sul, vindo lá da cidade de Além Paraíba, no Rio de Janeiro. E ele veio logo depois de se formar em medicina. Eu faço um estudo científico sobre as pessoas que morreram em Mimoso desde 1922, e nesse livro aparece muito, porque ele gerou muito atestado de óbito. Ele era o médico que assinava os atestados de óbitos de Mimoso. Então, na minha história, o Dr. Carlos Figueiredo Cortes aparece demais. As escolas que antes funcionavam separadas, eu disse aqui antes, as escolas do Brasil, a gente separava os meninos e as meninas. Eles não se misturavam. Agora, a partir desse momento, as escolas passam a ser unificadas. E foi renomeada como Escola Reunidas de Mimoso do Sul. E ficou sob a direção do professor José Monteiro Peixoto. Tá? Algum de vocês que conhece um pouco dessa história, que queira participar, ligue aí pra gente, fale aí com o Carlinhos, fale com o Alexandre, deixe a sua informação. Se quiser complementar essa história, se tiver algum parente que sabe mais coisas, vem aqui. Nós estamos programando começar um programa às quinta-feira à noite, onde vai ser um programa só cultural. Fazer um programa de entrevista, debatendo os vários temas. Esse programa já está bastante adiantado, estamos criando as vinhetas, vai ficar legal. E vocês vão poder me acompanhar toda quinta-feira, por volta de 8 horas da noite. Hoje não, nós estamos ainda em preparação, mas a partir, eu vou avisar aqui, nós vamos começar essa programação também. Viajando no tempo, nós chegamos em 1928. 1928, o pastor Samuel Scheidegg vai assumir a primeira igreja
Batista de Mimoso do Sul. A gente conheceu, né, eu tive o prazer de conhecer o pastor Samuel, conheci sua filha, a Luzia Scheidegg, conheci sua esposa, Dona Elvira, que foi professora lá do nosso Monsenhor Elias Tomás. E em 1928, o pastor Samuel, então, assume a primeira igreja batista de Mimoso do Sul. Ainda nesse ano, aquela que eu tinha dito, a anterior Escolas Reunidas de Mimoso do Sul, sofre, então, uma nova mudança de nome e passa-se a chamar o Grupo Escolar Dr. José Ribeiro Monteiro da Silva, em homenagem a Dr. Zeca Monteiro. Aqui vale fazer uma ressalva. Mimoso não conhece o valor desse senhor, o Monteiro da Silva, homenageado no grupo escolar, que antes chamava Escola Reunidas. Esse camarada, esse doutor, ele é um dos primeiros etnobotânicos do Brasil. Ele tem vários livros publicados em vários idiomas. Eu consegui 4 deles, tem um até de 1911. Esse camarada, se algum cientista descobrir uma planta que não esteja catalogada ainda naquelas bases de dados do Linneu, você vai ganhar um prêmio com o nome dele e vai ser entregue pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estive lá dando uma palestra, fui convidado pela COP e lá fiquei surpreendente. E para você ter ideia da importância desse doutor, a empresa dele sobrevive até hoje, e vocês conhecem, é a Natura Cosmético. A Natura Cosmético começou aqui em Mimoso do Sul, transferida para o Rio de Janeiro. Eu tenho as fotos, eu tenho os documentos, eu tenho uma história completa desse médico, inclusive em tese de monografia da COP, tudinho. Mas nós não vamos nos prender agora, que eu vou trazer essas informações no nosso programa cultural. Aí nós vamos pegar o Dr. José Ribeiro Monteiro da Silva, outras pessoas que conhecem também a sua história, e nós vamos fazer um programa falando só sobre esse doutor Mimoso do Sul. 1929, dia 3 de janeiro, toma posse como prefeito de Muqui o senhor José Vieira da Fraga. Ele vai se tornar prefeito de 3 de janeiro de 1929 até 20 de outubro de 1930. Ele não completou sua governança devido à Revolução. Este prefeito é que abre a ligação de Mimoso a Muqui. Por isso que eu fiz a citação de alguém de Muqui também, que a nossa história é a história de Mimoso. Mas é esse prefeito que vai fazer a ligação. Já disse aqui que as estradas eram caminhos de burro, eram trilhas, a gente não tinha estrada. Ele vai fazer a abertura dessa pista e também, como marco importante, vai construir o matadouro municipal de Muqui. Ainda, em 1929, no dia 11 de janeiro, o município de Ponte do Itabapoana decai para distrito de Mimoso do Sul. Vocês se lembram, eu já disse aqui, que Ponte do Itabapoana vira município. E, como não desenvolve, eu já contei em programas anteriores, houve a crise da cana-de-açúcar e a região norte fluminense, que desenvolveu muito os engenhos açucareiros, vai entrando em decadência. Ponte do Itabapoana não cresce e decai e vira distrito de Mimoso do Sul. 1929, é criado em Mimoso o curso primário, agora em horário noturno. A professora era Dona Zuleika de Abreu, pessoa também que eu tive a oportunidade de conhecer. Família Abreu, família de Marieta, família da Tereza Abreu. Então, uma professora de importância, uma das primeiras professoras de Mimoso, Dona Zuleika de Abreu. Está aí a nossa homenagem. Então, foi criado o curso primário em horário noturno e ela foi designada professora. Ainda 1929. Muitos produtores, gente, quebraram. E aqueles que tinham algum dinheiro compraram fazendas. Houve a inversão. Quem era fazendeiro rico ficou pobre.
E quem guardou algum dinheiro ficou rico, uma vez que as fazendas estavam endividadas pelos empréstimos do Banco do Brasil. O Coronel Mota, nessa época, estava com dinheiro e comprou várias fazendas. Em Mimoso, ele comprou 2 fazendas, Pauliceia e a Fazenda Iuma. E em Bom Jesus, ele comprou a Fazenda Matinhos. Os nossos antepassados puderam degustar a cachaça Matinhos. Foi uma das melhores cachaças produzidas e ficou muito famosa, até o acidente que explodiu a caldeira e a fabricação foi interrompida. Mas quem gosta de cachaça já deve ter ouvido falar no que foi a Fazenda Matinhos. Em 1929, eu não vou me estender, mas é quando acontece o crash da Bolsa de Nova York. É uma parte grande da história. Há uma mudança de paradigma no Brasil, porque quando os Estados Unidos fale, ele era o nosso maior comprador de café, o café sobra, nós produzimos café, não tinha mercado, ninguém para comprar, e o presidente colocou a erradicação do café. Ali em frente ao Chiquito fazia-se montanhas de café, um fiscal ia medir o volume e botava fogo, e recebia por isso. Então, é quando vai começar a nossa grande crise, que vai desestruturar também São Pedro e Itabapoana, porque a nossa riqueza, Conceição do Muqui, a riqueza de Mimoso, que era o café, ela vai ser interditada. Mas isso, a gente pode falar sobre essa parte da história, mais à parte. Vamos nos reter agora mais a história de Mimoso, porque a história do crash é uma história internacional, envolveu o mundo, e não só Mimoso. 2 de novembro de 1930. É a data famosa da nossa história, porque São Pedro do Itabapoana deixa de ser a sede do município. O jornal Painel, que era o informativo cultural datado de julho de 1988, no seu ano 2, de número 7, assim publicava: uma caravana de 13 caminhões com soldados, políticos e revolucionários procedentes de Mimoso do Sul chegam a São Pedro. É criado um clima de tensão, tal como numa revolução que chegasse ao local. A Guerra Branca é brutal, sem sangue, porém irreversível e inegociável diante do poder. Assim noticiava o jornal Painel, esse informativo cultural. Eu também não vou me estender nessa parte, porque nós vamos fazer um programa só sobre a Revolução de 1930, quando nós tomamos São Pedro, pegamos livros, houve enfrentamento da mulher, que eu já falei aqui, comparei ela com o enfrentamento da Maria Ortiz de Vitória, mas eu não vamos deter nessa parte, porque essa parte é a história de São Pedro. E, em outra ocasião, nós estaremos debatendo aqui a história de São Pedro também. Mas hoje é Mimoso do Sul. Então essa data, 2 de novembro de 1930, é a marca história da história de Mimoso do Sul por causa desse acontecimento. Mimoso vai se tornar sede do município e São Pedro vai deixar de ser sede do município. 26 de novembro de 1930. O novo município de Mimoso, eu estou usando, gente, esses anacronismos para a pessoa entender. Tá? Mimoso não se chamava Mimoso ainda. Era Fazenda Mimoso. Mas se eu começar a falar no tempo correto, a palavra correta, o ouvinte pode ter essa dificuldade de entender do que a gente está falando. Então, isso é proposital. Eu chamo Mimoso de Mimoso sem ele se chamar Mimoso, porque assim a gente consegue identificar. Então, o nosso novo município de Mimoso do Sul passa-se a chamar João Pessoa, que era em homenagem ao governador da Paraíba. E engloba o ex-município de São Pedro do Itabapoana. No dia 26 de novembro de 1930, saiu a homologação
que emancipava politicamente o município de João Pessoa, ao qual foi integrada ao então distrito de São Pedro de Itabapoana. Este, gente, foi o marco temporal para o declínio do ex-município, assegura o doutor Pedro Antônio de Souza. Meu amigo, para quem eu deixo aqui um abraço de congratulação. Eu também não vou falar sobre a morte de João Pessoa, como é que foi um acontecimento da história do Brasil. Mas, no nosso programa cultural, eu quero dedicar também, contar essa história. Por que Mimoso se chamou João Pessoa? Quem foi João Pessoa? Como é que foi o trágico assassinato? A história completa desse episódio da nossa história brasileira. 28 de novembro de 1930. É nomeado o juiz de direito para o exercício da profissão aqui em João Pessoa, Mimoso, o doutor Lorival de Almeida. E neste mesmo dia é nomeado para exercer o cargo de prefeito em João Pessoa, Mimoso, o senhor Pedro José Vieira. Questão da prova de candidato à vaga na prefeitura. Essa questão caiu na prova. Se a gente tivesse colocado no ar antes, grande número de pessoas iria acertar a questão. Quem foi o primeiro prefeito de Mimoso do Sul? Caiu na questão da prova. Então, foi o senhor Pedro José Vieira, no dia 28 de novembro de 1930. Em 8 de janeiro de 1931, o Pedro José Vieira é empossado como o primeiro prefeito de Mimoso do Sul. 1933, precisamente no dia 31 de março, a De Biase Martins e Companhia abre uma filial em Mimoso. A De Biase era uma empresa de conha, com vários sócios, né, era uma empresa acionista, sociedade anônima, e veio para Mimoso. Esse nome existia ali naquele prédio da Colame Sul, hoje não existe mais, tiraram o nome, descaracterizaram um pouco o prédio. Aliás, precisamos, né, incentivar que Mimoso já precisa abrir um processo de tombamento patrimonial, para a gente não permitir que as obras, igual a Casa da Melina, aqueles chafariz, sejam destruídos. Nós precisamos um pouco guardar um pouquinho da nossa história, para a gente montar os nossos museus, contar a nossa história para os nossos antepassados. Mas então fica aí, no dia 31 de março, a De Biase, uma importante firma compradora de café, vem se instalar em Mimoso. 1935, precisamente no dia 11 de fevereiro, o padre Monsenhor Elias Tomasi vem para Mimoso do Sul. Padre Elias, gente, ele era o capelão do Colégio do Carmo, onde formou a Corina Bicalho Guimarães, a Pedrinha Bicalho, a Marieta Abreu, Dona Zuleika, e também era professor do ginásio do Espírito Santo. Padre Elias Tomasi, ele adoece gravemente. Os médicos aconselharam-no a procurar outro clima. E não sei por que razão ele escolhe Mimoso. Porque uma pessoa gravemente adoecida. Vim para Mimoso, com esse calor que a gente faz, não sei se na época, né, o clima era mais suave, eu acredito que não. E ele, dotado, eu estou usando as mesmas palavras que foi publicado no Município Revista, dotado de invejável fibra e inesgotável energia, Padre Elias, entre parênteses, a quem muito bem se aplica aquele ditado, que enquanto descansa carrega pedras, se oferece para organizar a planta da nossa paróquia. Para esse fim, aqui ele chega, exatamente no dia 11 de fevereiro de 1935. Essas informações eu usei como fonte aquele jornal, O Município em Revista. 1935, julho, dia 9 de julho de 1935. Cumprindo todos os procedimentos de organização,
requisitos e as aquisições, recebimento de provisão para elaborar os trabalhos de instalação paroquial, como relatórios estatísticos, inventários da matriz, quantas capelas tinha, decretos para a criação da nova paróquia. Padre Elias Tomasi é nomeado nesse dia, 9 de julho de 1935, o vigário da paróquia de São José de Mimoso do Sul. Várias pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, que estão nos assistindo através do Facebook, do YouTube, que viveram essa época, pode se deliciar com isso aí. Um monte de gente conhece Padre Elias Tomasi. E depois vocês vão se comunicando aqui com a gente, vão deixando informações, podem acrescentar mais conhecimentos, algumas informações que eu não transmiti. Mas vale essa volta no tempo. Em 1935, é uma pesquisa particular minha, morreram apenas 242 pessoas neste ano em Mimoso do Sul. Eu não falo do município. A minha pesquisa ela é restrita ao cemitério aqui de cima. Estou perto dele gravando aqui na rádio. Então, nesse ano, só foram enterrados em Mimoso 242 pessoas. No ano de 1935. Para vocês terem um pouquinho mais de informação, a média de vida em 1935 era de 35 anos de idade. A cada 10 nascimentos, só 4 crianças sobreviviam, 6 morriam. Não existia ainda o hospital, as coisas ainda eram muito. E o doutor Cortes, que eu já disse aqui, participou demais desses óbitos, porque os atestados, a grande maioria era ele que assinava. Ainda, 1935. O padre nomeado para a paróquia de São José o Operário, de Mimoso do Sul, é o cônego Afonso Maria Maier, e ele vai ficar até 1957. 1936, no dia 15 de março, 2 jovens advogados, Dr. Olímpio de Abreu e Dr. Arnolfo Fernando, junto com um médico, que eu já disse aqui, o Dr. Carlos Figueiredo Cortez, Dr. Cortes, naquele calor entusiástico de suas juventudes, resolvem criar em Mimoso o estabelecimento de ensino secundário, denominado o Instituto Mimosense. Foram dias de lutas e também de decepção. Esses 2 idealistas tiveram de enfrentar críticas mordazes dos que tentaram impedir o progresso do lugar. Se não fosse a coragem férrea de Dr. Olímpio e de Dr. Arnolfo, a brilhante iniciativa teria fracassado. Nós não teríamos hoje este estabelecimento de ensino que é digno de respeito e de gratidão. Na época, funcionava onde hoje está construído o Municipal Lítero Clube. Então, essas personalidades da nossa história merecem créditos, merecem ser comemorados, merecem ser lembrados pela Câmara de Vereadores para a gente fazer uma homenagem, fazer um dia festivo, porque esses antepassados nossos mudaram a história de nosso município, fizeram alguma coisa importante para o município. São as pessoas que nós sempre destacamos nas nossas histórias. 1936. Observei uma foto da praça deste ano. Já existia a luz elétrica em Mimoso e estavam construídos o prédio da prefeitura, a casa de Dona Marieta Abreu, a fábrica de Guaraná Festa, que hoje foi demolida, a casa do Gil Leite, só que na época ela tinha apenas um pavimento. É onde existe hoje o Banco do Estado, o Banestes. Ali morava o Gil Leite em um único pavimento. Não tinha nenhum carro e nem pessoas na praça. Os morros, ao fundo dessa fotografia, não existiam aquelas matas que nós colocamos o nome de Floresta do Futuro. Eu não consegui identificar a árvore ficus plantada na praça. Talvez ela esteja muito novinha, que quem plantou essa árvore
foi o primeiro prefeito de Mimoso, que nós já falamos aqui, o Pedro José Vieira, em 1930. Esse ficus ao redor da praça, agora aqueles ficus ao redor da praça, eles já estavam plantados, aquele que a gente brincava de liga e que era cheio de lacerdinha e caía no olho da gente e ardia muito. E estão muito pequeninos na foto, ainda com cerca de 90 centímetros. As ruas em voltas não eram ainda calçadas. Em frente à casa da Marieta Abreu, não existia ainda aquele ficus que está plantado, onde o Léo fez o sorvete dele antes de ser colocado em cima da praça. Aquele ficus não estava na fotografia, não existia, para a gente ter ideia. Essa foto de 1936. A foto está no livro do João Dílio, na página 69. Eu também observei que existia o prédio do cartório e ele já era de 2 andares. 1936. A média de vida dos mimosenses era de 35,03 anos de idade, eu já tinha adiantado isso. A cada 10 nascimentos só sobreviviam 4 crianças e ainda não existia o Hospital Apóstolo Pedro. 1936, 3 de novembro, falece o senhor Manuel Antônio da Silva Mota, em Mimoso do Sul. Faleceu com 62 anos de idade. Dona Margarida, ela só faleceria em 1954. Seu nome era Manuel Antônio da Silva. Era conhecido como Manuel da Silva Mota. Foi o maior produtor de café do município. Tinha um prédio histórico em Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. Ele era irmão do pai do Bodinho, o senhor Antônio José Silva, que era casado com a Esther Vieira da Silva. Ela veio de São José do Ubá, Minas Gerais. Ele era português, o senhor Manuel Antônio da Silva Mota, era desquitado, filho de Antônio José da Silva. Atestado de óbito foi assinado por João Batista da Luz. Mimoso chamava ele de João da Luz. A causa-mortes está elegível no obituário. Choveu muito nesse dia. Deixou a Dona Mariquinha. Dona Mariquinha era sua segunda esposa, com 16 filhos e com 38 anos de idade. E a Dona Marli, falecida recentemente, a mãe do Ronan, era recém-nascida. Ela só tinha 40 dias que havia nascido. Nessa época, suas filhas estudavam em Campo dos Goitacazes, lá no Rio. A Geni e a Dona Mariinha estudavam no Colégio de Freiras Auxiliadora e a Dona Arlete no Colégio Bittencourt. Após a sua morte, as meninas se transferiram para Mimoso e outras foram estudar em Muqui. A Dona Arlete, na época Arlete, foi estudar em Pádua, porque desejava ser professora, e aqui em Mimoso ainda não existia a escola normal. Eu vou preparando para encerrar, porque nós estamos já chegando no nosso limite de tempo, mas na certeza de continuar as nossas informações na próxima quinta-feira, provavelmente 10 horas ou 11 horas, não sei, 11 horas, porque tem o programa do Carlinhos de premiação, mas chegamos em 1940, no dia 5 de agosto. A Fazenda Mimoso passa a pertencer a uma única herdeira, a senhora Maria do Carmo Monteiro Leite, através de carta de adjudicação. Essa carta de adjudicação ela foi registrada em 25 de setembro do mesmo ano. Portanto, os ouvintes da Rádio Mimoso, nesse momento agora de despedida, lembrando que nós vamos continuar essa minha explanação na quinta-feira, 11 horas da manhã, e aproveitando para desejar a todos vocês uma boa tarde
E esse momento de descontração, onde nós vamos contando a história de Mimoso, é uma brincadeira que eu e Carlinhos, no momento de descontração, resolvemos. Poxa, vamos passar a história de Mimoso para ver se os nossos ouvintes acostumam com essas informações. E estamos planejando, em toda quinta-feira, às 8 horas, às 20 horas e 5 minutos, ou seja, 8 horas e 5 minutos da noite, a gente deixar um programa cultural, onde cada dia da semana eu vou deixar gravado um tema da cultura, falar sobre filosofia, religião, falar sobre determinados assuntos, mas sempre escolhendo assuntos culturais, que servem de utilidade para alguma coisa. Né? Eu formei em filosofia, sou formado em teologia e queria transmitir um pouco desse conhecimento, até porque todo esse conhecimento, gente, que eu adquiri, foi conhecimento de graça. Eu não paguei para estudar, formei no Monsenhor, estudei em Viçosa. Viçosa está entre as 10 melhores universidades do Brasil, não paguei nem um tostão e continuo a estudar até hoje. Até hoje eu estudo, estou fazendo informática avançada lá na UAB. E tudo de graça. Estudei Senai, formei em técnico de eletricidade no Senai, tudo de graça. Fiz contabilidade aqui em Mimoso, com o seu Geraldo, tudo de graça. Então eu aproveito para repartir com vocês um pouquinho desse nosso conhecimento adquirido. Tá? Não querendo aqui sobrepujar, né, nem ser o doutor da história, mas no sentido de fortalecer, de contribuir para que o conhecimento é a maior arma da sabedoria. A filosofia é isso, é o amor pela sabedoria, esse amor que a gente tem. Nós sabemos que o burro e o sábio, quando morrem, são enterrados próximos, debaixo da terra, que não tem diferença nenhuma. Mas como eu acredito na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito, a sabedoria não se perde. Immanuel Kant disse para a gente que nós temos um conhecimento a priorístico, um conhecimento que nós nascemos com ele. E esse conhecimento é que faz o cantor, que faz um menino de 8 anos tocar violino sem partitura, sem nada. É o que a gente chama de talento. Muito obrigado, tenham um bom dia e estejam aí ligado, continuando ligado na nossa MS FM. É o que lhes deseja Dodô de todo o coração. Muito obrigado, ouvintes. Tchau.